Olá! Neste vídeo abordaremos mais um recurso do PC Contábil, software de precificação dos serviços. Trata-se do relatório de rentabilidade por cliente. Para acessá-lo, clique em Relatório e em seguida Rentabilidade por cliente. Esta é a tela para filtrar as informações que deseja visualizar. Para iniciar, poderá escolher para o relatório ser impresso no formato paisagem ou retrato. Ambos calculam a média e demais informações de forma idêntica. Na opção retrato, há espaço para apresentar apenas os últimos 5 meses do período solicitado. Já no modo paisagem, mostrará os últimos 12 meses. O sistema sugere o período para a média do tempo, os últimos 12 meses, mas poderá ser modificado, pois não há fronteira para o cálculo. O limite é apenas para a impressão, que é de 5 ou 12 meses, conforme o tipo do relatório selecionado. Nos meses em que não há informação para o cliente, o sistema desconsidera no cálculo da média deste. O cliente poderá ser marcado como ativo ou inativo. Sugerimos inativar sempre que deixar de ser cliente. Poderá, então, filtrar apenas os ativos, inativos ou todos. Lucro líquido. Para calcular o lucro líquido apurado, poderá tomar como base o honorário praticado ou horas informadas. Ambos serão informados no cadastro de clientes. Exemplificando. Coloque o valor do honorário praticado, que será dividido pelo preço de venda da hora, já calculado pelo sistema. Assim, encontrará o número de horas que é devido para o cliente. Outro modo é informar diretamente o número de horas contratada. Horário. Esta opção poderá auxiliar para conhecer o tempo aplicado em um determinado horário. Por exemplo, tempo aplicado nos clientes em horário com pagamento adicional aos colaboradores, das 18 às 23 horas. Ainda é possível selecionar clientes, serviços ou grupo de serviços, informando os códigos separados por vírgula e sem espaço. Ou apenas clique na lupa, selecione e confirme. Se nada for informado, o sistema entenderá que deseja que mostre todos. Na opção de grupos, vamos selecionar o 1 e 2, que são os serviços inclusos no honorário básico e acessório normal, pois nesta base de dados, os clientes pagam 12 parcelas fixas por ano, que está incluso os serviços acessórios normais. Outra opção é selecionar uma palavra ou frase que irá buscar no campo detalhamento. Antes de seguir com as demais opções de filtro, vamos visualizar o relatório com as escolhas marcadas. A ordem deste relatório é crescente, iniciando pelo cliente com maior prejuízo até o de maior lucro. Depois veremos que a ordem poderá ser modificada. O relatório apresenta o código e o nome de fantasia do cliente. Em seguida, os tempos mensais aplicados nele. Por fim, as seguintes colunas: tempo médio aplicado, tempo contratado que foi informado no cadastro de cliente ou calculado com base na divisão do honorário definido
pelo valor da hora vendida, honorário praticado, que também foi informado no cadastro de cliente, honorário sugerido, que é a multiplicação do tempo médio pelo valor da hora vendida. Nesta hora vendida, já deve ter sido informado o lucro líquido desejado. Lucro líquido é calculado com base em todos os gastos fixos e variáveis informados. Há 7 opções para ordenar o relatório. Por fim, no filtro, ainda pode ser selecionado aqueles clientes que o lucro líquido seja diferente de zero, igual a zero, maior que zero, menor que zero ou todos. Sempre que um cliente não possuir honorário informado, apresentará o lucro líquido igual a zero. Se a sua empresa prestar serviços gratuitamente para algumas entidades filantrópicas ou talvez para um parente ou amigo, pode selecionar lucro líquido igual a zero. Assim, saberá o tempo aplicado para esses. Esta base de dados foi preparada com clientes que possuem honorários fixos, que inclui os serviços acessórios normais e o 13º honorário, e outros que ainda não fizeram esta opção. Então, para aqueles que não optaram, foi colocado o asterisco. Para selecioná-los, clique na opção Consulta de clientes, digite o caractere asterisco, confirme e selecione todos. Poderá informar apenas os serviços do grupo 2, que são os acessórios normal. Para analisar o grupo econômico, ou seja, o cliente que possui mais de uma empresa, poderá informar na descrição o nome de fantasia e, entre parênteses, o código do cliente principal. Assim, quando desejar analisar aquele grupo, basta digitar o código principal para selecionar todos. Assim, é possível analisar o tempo aplicado e o lucro líquido total. Desejo a todos um bom trabalho e que a precificação seja com lucratividade.